e bora falar do episódio 2 de Invasão Secreta! Sejam muito bem-vindos ao Conversas de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e nesse vídeo aqui vou trazer a minha análise, a minha review sobre os acontecimentos desse segundo episódio e já quero saber a sua opinião, hein? Você curtiu esse episódio? Não curtiu muito? Tá animado para os próximos? Tá gostando dessa série? Comenta aí embaixo que a sua opinião é muito importante. Eu curti o primeiro episódio, curti o segundo também. E ele foi muito bem sucedido em trazer as motivações do Gravik, estão explorando mais esse personagem que é o grande vilão. E também temos várias perguntas, será que o Rhodey é um Skrull? Ele era um Skrull durante todo esse tempo do UCM? E aquele final, o Nick Fury era casado, que coisa louca! Quantas perguntas para responder e muita coisa pra gente conversar. Vamos aqui para nossa review do episódio 2, só não se esqueça de deixar um like, curta o vídeo aí, porque ajuda pra caramba, beleza? Mas vamos lá, pessoal, esse episódio é muito legal o início dele porque traz um flashback lá de 1997 e a gente tem o Gravik criança, né? A primeira aparição na ordem cronológica, se você for ver, e já mostra que ele é super habilidoso, né? Que ele conseguiu sobreviver sozinho, ele era órfão e ele é realmente muito bom. E é interessante ver que nesse ambiente ele já conhece a Gaia, né? Ou seja, os dois se conhecem desde pequenos. E neste ambiente o Fury pede para os Skrulls o ajudarem. A primeira a se voluntariar, depois do Talos, é justamente a esposa do Talos. E é interessante que a gente vê um combinado ali entre eles. Então esse episódio é muito importante para mostrar as motivações. E o Fury diz que se eles ajudarem, né, ele vai fazer a parte dele, que é ajudá-los a conquistar um planeta, né, para morar. No final de Capitã Marvel, a gente tinha visto que eles saem em busca de um planeta, só que isso é em 95. Essa cena da invasão secreta já é em 1997, ou seja, nesses 2 anos eles procuraram e não deu certo, né? Então eles vêm para a Terra e o Nick Fury promete que vai ajudá-los, só que a gente vê que não é bem isso que acontece. E esse ponto dos Skrulls estarem infiltrados desde essa época na Terra, pessoal, é muito maluco porque o UCM já tem muitos anos. E você pensar que eles estão desde 97, ou seja, qualquer coisa pode sofrer um certo retcon aí e falar, o tempo todo era um Skrull. Não acho que eles vão trazer grandes personagens de volta, não acho que grandes mortes que nós tivemos eram Skrulls. Mas isso pode mostrar que por diversos momentos da história e eventos do UCM, os Skrulls se passaram por personagens importantes e podem ter influenciado ali por debaixo dos panos. Isso é muito interessante. E aí o episódio corta dessa cena, desse flashback, que aliás o Nick Fury está rejuvenescido digitalmente, muito bons efeitos, e a gente volta para a cena onde o episódio 1 acabou e a gente vê a Gaia no meio daquela explosão e ela está demonstrando que ela está dividida, assim como todo o restante do episódio. E a gente vê que ela realmente acabou enganando, né, o Talos, porque as bombas explodiram, ela despistou e o plano foi concretizado. E falando sobre essa questão das bombas, eu preciso me retificar, porque na semana passada, na review do episódio 1, eu tinha dito que foi uma coisa muito clichê esse lance deles explodirem bombas, né, que é uma coisa uma prática terrorista muito clichê. Porém, tendo em vista que o plano é justamente colocar um país contra o outro e começar uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, né, esse termo inclusive é mencionado depois no episódio, faz sentido, então eu vou me retificar que, embora a ação de explodir bombas seja clichê de grupos terroristas, mas eles têm um porquê. E a gente vê a repercussão, né? Um dos Skrulls que está ali infiltrado, ele fala várias vezes, eu sou americano, eu sou americano, eu sou americano, para justamente incriminar os americanos e eles começarem essas tensões que são repercutidas justamente nos jornais. Então, foi bem feito, eu precisava me retificar. Vamos ver como que eles vão desenvolver isso. E nós temos uma conversa entre o Fury e o Talos, que é muito importante, porque o Talos revela que ele recebeu mais de 1 milhão de Skrulls na Terra e esses Skrulls estão infiltrados. O Fury fica bravo, ele acha que isso não foi certo, só que o Talos mostra o lado dele, né? Ele fala, você é o anfitrião, né? Você era um anfitrião, como o Fury disse que ele tinha que dizer as regras, só que ele sumiu, então eles precisavam fazer alguma coisa. Então os dois têm lados muito importantes e é muito bacana ver o conflito de interesses, né? Porque cada um tem a sua motivação ali em tomar as suas decisões, até mesmo o Gravik que a gente viu lá criança, que ele recebeu essa promessa e essa promessa nunca se concretizou, mas com exceção
do Gravik, né, que acaba partindo por um lado totalmente extremista e matando pessoas inocentes, o que é mencionado pelo próprio conselho de Skrulls. Os outros a gente até fica tentando entender, e a figura do Nick Fury representa, né, essa questão de tomar decisões difíceis, decisões polêmicas, e como isso impacta na vida, no caso dos Skrulls, e também de toda a Terra, né. Mas o diálogo entre o Talos e o Fury é realmente muito bom, eu curti, e tem um pequeno easter egg quando o Talos fala do Imperador de Skrulls, né? É uma referência aos quadrinhos que tem esse personagem lá. Coisa rápida, mas foi bacana ali, foi interessante do roteiro colocar a menção ao planeta deles e também ao Imperador. E depois nós temos uma cena inusitada que é o velório da Agente Hill, e tem a mãe da Agente Hill aparecendo, uma personagem que eu nunca pensei que fosse aparecer, mas justamente para mostrar aquele diálogo e o Fury se sentir culpado por não ter conseguido protegê-la, né? Então, como eu disse, essa série está trabalhando na personalidade e deixando o Nick Fury mais vulnerável, né? Mostrando os segredos dele, como a gente vê no final, que o Nick Fury é casado e a gente nunca imaginou um negócio desse, né? E a gente tem também agora começando, né, a pegar aquela essência dos quadrinhos de mostrar os Skrulls infiltrados, né, disfarçados de pessoas influentes. Tivemos ali várias pessoas na política nesse episódio, que na verdade são Skrulls, e eles têm um conselho ali, e eles conversam. E neste momento, que inclusive vem lá dos quadrinhos, né, os Skrulls, lá nos quadrinhos, eles não só se transformam em super-heróis, mas também em celebridades e figuras políticas, e a série trouxe isso nessa cena. Nós temos o Gravik se impondo como general, né? Ele acha que ele é a solução, que os humanos não prestam, ele faz todo aquele discurso e ele acha, como todo vilão megalomaníaco, que a solução é ele estar no comando e ele quer que os humanos simplesmente morram e ele quer que os Skrulls prevaleçam. Só que nem todos os Skrulls, como a gente vê no final, né? Que ele mata um dos seus semelhantes. Mas é interessante que nessa cena a gente tem ali a pergunta de um dos Skrulls que é: e se os Vingadores voltarem? E aí o próprio Gravik fala, né? Não, você acha que eu não pensei nisso? Ele tem um plano de contingência. Só que é interessante essa pergunta, porque é uma pergunta que o público faz também, e também serve para mostrar que os Vingadores, depois dos eventos de Ultimato, realmente foram desmantelados. Tá cada um ali seguindo a sua vida, mas não tem uma equipe. O Tony Stark morreu, o Capitão América é tido como morto, a gente sabe que ele voltou no tempo, né, e envelheceu lá. Então o grupo tá espalhado. O Gavião Arqueiro está se aposentando, a Viúva Negra morreu também. Então é interessante colocar essa dúvida, né, e mostrar que essa é realmente a situação pela qual eles estão passando. Foi muito interessante. E aí nós temos a primeira imagem, né, ou as primeiras imagens do laboratório lá do Gravik com experiências genéticas. E tudo indica, como nós já vimos no trailer, que essas experiências genéticas são justamente para transformá-los em seres mais poderosos, como o Skrull acaba contando depois. E a gente tem nos quadrinhos a figura do Super Skrull, que é o pioneiro nessas experiências, que consegue copiar os poderes do Quarteto Fantástico, e depois eles replicam, né? Vários outros Skrulls acabam tendo essas habilidades de usar os poderes de outros heróis. Só que aqui é interessante que eles fazem conexões com o UCM, porque a Gaia descobre esse laboratório, o que mostra ali que ela realmente está interessada em descobrir quais são os planos do Gravik e que ela não vai segui-lo cegamente. E é interessante que depois, ela investigando no computador, a gente tem algumas referências muito interessantes, como o próprio Groot, o projeto Extremis, lá de Homem de Ferro 3. Temos a besta do gelo, a fera do gelo, lá de Thor. E também o Cole Obsidian, que é um dos filhos do Thanos da Ordem Negra. Ou seja, eles estão ali estudando essas pessoas, esses seres, no caso, né, estudando esses seres, analisando o DNA e tentando replicar para colocar nos Skrulls, para deixá-los mais poderosos para conquistar a Terra, quando o plano se concretizar e eles começarem a entrar numa guerra nuclear. Então, muito legal esses easter eggs, muito boas referências, e como eu disse, é realmente uma adaptação dos quadrinhos, né? A gente não pode achar que vai ser exatamente igual, porque não é a proposta. E como eu disse, Guerra Civil também não foi exatamente igual, e foi um filme muito incrível, e a série tem tudo para ser muito boa. E nós temos também um dos melhores diálogos de todo o UCM, não só aqui da série, que é o diálogo entre o Rhodey e o Fury. E, segundo o canal Screen Crush, interessante, ele falou isso, que eu nunca tinha reparado isso, é o primeiro diálogo em tela
entre o Fury e o Road. A gente nunca tinha visto os dois conversando. Achei bem interessante essa observação. E é um diálogo muito interessante, tem até a questão racial que eles falam, e eles começam ali ter uma briga de poderes, né? E com o Road no fim falando que o Fury está demitido. Foi muito surpreendente essa cena, se você não viu o meu vídeo de reação, é um vídeo bem bacana, curtinho, depois você confere lá. E a gente vê que realmente as coisas não são mais como eram, né? O Road tem uma cena muito legal no tribunal também, eu gosto de ver esse desenvolvimento dele, ele envolvido com política, já tinha aparecido em Falcão e o Soldado Invernal, e aqui nessa cena mostra o quão ele é influente, com 2 referências à sua armadura que ele faz. Achei muito interessante esses diálogos. E fica a pergunta, será que o Road é um Skrull? Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Não consigo definir ainda. Inclusive, se você acha que ele é ou não é, comenta aí embaixo e por quê. Eu fiquei na dúvida porque ele tá defendendo o Fury ali no tribunal, então parece que não. Ele não é um Skrull porque os Skrulls estão contra o Fury. Mas eles podem ter um plano por trás disso, né? A gente já viu que pelo fato do Fury estar longe, os Skrulls estão vários passos à frente, né? Então o Gravik está bem planejado. Porém, foi interessante que quando o Fury levantou essa questão, o Road falou que há 15 anos ele já sabia da existência dos Skrulls. E se você fizer as contas, dali por volta de 2009. Então, desde os eventos de Homem de Ferro, o Road já sabia dos Skrulls. E aí, será que os Skrulls tomaram o lugar do Road desde aquela época? Ou será, como uma teoria que eu vi, que ele morreu lá em Guerra Civil e quem substituiu ele foi um Skrull? Olha, eu acho de verdade que se o Road realmente for um Skrull, eu acho que eles vão colocar o Skrull tomando o lugar dele em um ponto mais recente do CM e não algo tão distante assim, porque senão acaba tirando o peso do personagem. Falar que ele todo esse tempo foi Skrull. É claro que isso vem lá dos quadrinhos, é muito mind-blowing, né? Quando você começa a descobrir, caramba, tal personagem era um Skrull, que coisa louca. Mas eu acho que pro CM ia ser muito radical. Mas enfim, comenta aí a sua opinião. Essa é a minha visão. Vamos ver aí as dicas dos próximos episódios. E nós tivemos também uma cena muito incrível da Sonya Falsworth, vivida pela incrível Olivia Colman, torturando um dos Skrulls e mostrando que ela não tá pra brincadeira. Eu achei essa cena muito legal. Ela tá sempre sorrindo, muito confiante. Realmente uma escolha ótima para interpretar essa personagem. E ela tem muito a render ainda nos próximos episódios e ela consegue extrair as informações, né? Temos um momento ali nessa sequência do Gravik lutando, achei muito legal e muito bacana ver esse combate corpo a corpo, né? Essas lutas bem coreografadas, cenas de tiro, achei legal. Eu acho que ele vai dar muito trabalho, não só pro Fury, mas para qualquer um que se colocar no seu caminho. Então eu achei bacana mostrar isso daí para concretizá-lo ele como um vilão realmente perigoso. Se não estava suficiente ainda depois de matar a gente Hill, olha só tudo que ele fez nesse episódio. E uma das melhores cenas desse episódio foi justamente ele mandando matar o cara, porque ele sabe que o cara acabou entregando, né? Ele realmente entregou para Sonya Falsworth as informações do laboratório. Então ele vai lá e descarta o cara. Ele manda um Skrull executar outro Skrull. Ou seja, ele não é herói porcaria nenhuma. Ele fala dos humanos, só que ele tá fazendo igual. O cara que é um irmão de raça dele não serve mais pra ele, ele simplesmente vai lá e o executa. Ou seja, o plano dele não é tratar os Skrulls como vítimas, né? E dar uma casa pra eles, porque eles foram abandonados e os humanos não aceitam. Por que então ele tá matando um cara? Não faz sentido, né? Mas é justamente a motivação maluca de terroristas e de vilões. Então, em termos de vilão, ele está sendo muito bem construído e a gente vê que não tem como passar pano para esse cara. Se você está passando pano para o Gravik, você está errado, sinta lhe dizer. E a última cena, que também foi muito surpreendente nesse episódio, foi o Fury chegando numa casa completamente afastada e revelando para nós que ele é casado. E, ao que tudo indica, aquela personagem, que é a Priscilla Fury, é aquela mesma que conversou com ele, que apresentou o Gravik lá no flashback de 1997, e o Fury não usa aliança para ninguém saber da existência dela, e ele tem sim a sua lover. Olha só, hein? Quem imaginava? Eu lembrei na hora do Gavião Arqueiro, que fez a mesma coisa, ou seja, o Fury proporcionou isso pro Clint Barton porque ele mesmo já estava passando por isso, e é um segredo a ser revelado, e um ponto a mais para desenvolver essa história, esse arco do Nick Fury que está com a gente desde
dos primórdios do UCM. Muito bacana, pessoal, tô curtindo pra caramba e essa aqui foi a minha review do episódio 2. Quero saber o que você achou. Comenta aí embaixo se curtiu, se não gostou, se tinha pegado tudo que eu falei aqui, se concorda com o que eu falei, comenta porque o seu comentário é muito importante, sempre civilizadamente, pra gente continuar a nossa conversa de nerd aqui. Beleza, pessoal? Não vai embora sem deixar um like, porque isso ajuda pra caramba. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.